que a irmã falou. Muitas das vezes a multidão atrapalha, muitas das vezes, a nossa relação com Deus. Por isso que a gente deve nos santificar todos os dias e estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Aleluia. Eu gostaria de dar uma palavra aos irmãos. Glória a Jesus. E está em Mateus, capítulo 25, e o versículo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome Glória de a Jesus. Deus. E o versículo 40 é o versículo 1. Fala sobre as 5 virgens. Glória a Jesus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeites consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vida, que é as 10 virgens. Nesta palavra, o Senhor, Ele diz ao final que devemos vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem, que é o nosso Senhor, virá. Nós não sabemos que dia e não podemos marcar a hora e nem o dia. Mas essa parábola, ela nos fala de 10 virgens. Dos 5 eram prudentes e outras 5 eram nécias, eram insensatas. Elas tinham a fé no Senhor e elas esperavam o esposo. Mas tinham, porém, as 5, as nécias, não levaram consigo azeite. As lâmpadas são a palavra do Senhor em nossa vida. E o azeite é a santidade que devemos carregar conosco. A santidade quem nos dá é o Espírito Santo, que ele se move dentro de nós, dentro do nosso coração, mudando as nossas ações, os nossos desejos e as nossas vontades, pondo a vontade de Deus em prioridade em nossas vidas. E a vontade de Deus é que vivamos em santidade e sempre em um relacionamento profundo com Deus. E assim, aquelas que eram prudentes levaram o azeite e as lâmpadas. E chegou-se um dia em que as 10 virgens dormiram, adormeceram, em um dia que elas não esperavam. E houve um clamor de uma pessoa a dizer que o noivo vem. E aquelas 10 virgens acordaram e se prepararam, pegaram as lâmpadas e então as nécias pediram às prudentes que lhe dessem azeite. Mas as prudentes disseram: não, nós não podemos dar a vocês, porque senão vamos ficar sem, e vocês também. Vão e comprem, vai aonde se pode encontrar. E então elas foram, as nécias,
E nisso o esposo chegou e arrebatou as virgens prudentes. E quando as nécias voltaram, elas bateram na porta, pediram para que o Senhor abra. Mas o esposo disse que não os conhecia, não conhecia aquelas virgens nécias. E a parábola nos diz, o Senhor, Ele está querendo nos dizer que nós devemos estar em vigilância todo o tempo. Nós não devemos nos acostumar com este mundo. Nós não devemos nos acostumar com a rotina, com o trabalho, com a escola. Nós não devemos nos esquecer que o nosso Senhor, Ele está vindo. E eu confesso, irmãos, que em 2023, eu pensei que o Senhor pudesse voltar naquele ano. Mas em 2024, as coisas estão se estreitando mais ainda do que em 2020, do que em 2019, do que em 2023. Todos os anos nós vemos mudanças que nos apontam para a volta do nosso Senhor. E nós devemos estar prontos, pois quando chegar o dia, quando chegar a hora, nós não vamos poder dizer que ainda vamos comprar o azeite. Nós devemos viver em santidade com o Senhor todos os dias, mesmo que Ele volte a 50 anos. Nós devemos estar prontos, pois se o Senhor não voltar, nos arrebatando, a vida também ela é pequena e o tempo é curto. Então a vida do ser humano pode se acabar nesse período de 50 anos. Por isso que a palavra do Senhor nos fala sobre o fazendeiro, que ele arrumou-se para si muitas riquezas, muita prosperidade, e foi tanta que ele disse à alma dele, a ele próprio: descansa, folga, alimenta-se, pode descansar, e não se lembre da volta do Senhor. Em minhas palavras, né? Ele não disse isso, mas em minhas palavras ele quis dizer isso. Ele se acostumou com a vida terrestre. E o que o Senhor disse a ele: louco, hoje pedirão a alma dele. Para que será? E o que é que você tem? Então, nesta passagem, nós entendemos que a riqueza desse mundo não vale nada. A riqueza terrestre deste mundo, os benefícios, os luxos, nada vale. O que vale é a vida eterna. Essas coisas são tão valiosas que quando o homem morre, ele não leva para si, ele não leva consigo, mas a sua alma é eterna. E por isso que o Senhor questionou: para quem será? Será para Deus ou será para o inimigo? O que é que ele tem? Será que ele desenvolveu uma vida com Deus? E isso, o Senhor nos convida a pensarmos no que estamos fazendo para Deus. Estamos fazendo aqui, estamos neste culto, entregando estas horas, as 2 horas, né? Começamos às 5, terminamos às 7, então são 2 horas. Essas 2 horas, nós poderíamos estar em casa, assistindo a TV, assistindo o jornal, mas nós preferimos estar aqui, nós preferimos cultuar ao Senhor. E o Senhor nos diz em sua palavra que para o adorar, precisamos adorar em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Ele não é carnal, Ele não é um ser humano, Ele não é uma estátua, mas Ele é um Deus todo-poderoso, que existe e está em seu trono, vendo nossos corações. Aleluia, Jesus.
Por isso que nós devemos estar aqui estas 2 horas, estando conversando com o Pai, declarando as nossas fraquezas e os nossos pecados, e nos arrependermos com sincero arrependimento. Estamos ouvindo a palavra do Senhor e botando dentro dos nossos corações, para que nós não nos esqueçamos no amanhã. Que aqui estamos louvando ao Senhor, que sejamos puros, assim como o hino diz, o hino da harpa cristã, que não venhamos esquecer da palavra do Senhor no amanhã, mas que lembramos e guardamos em nosso coração até o dia da vida do Senhor. Então o Senhor, Ele nos convida a ter uma vida, um relacionamento com Deus, e não focar nas coisas terrestres desta vida, porque não devemos almejar ser ricos. Nós devemos almejar entrar no céu sem mácula e sem manchas. Nós devemos estar limpos para quando o Senhor vir, Ele cumprir a promessa que Ele diz em sua palavra. Glória a Jesus. Que Ele está escrito que nós, quando entrarmos no céu, receberemos novo nome, receberemos corpo novo, não teremos mais este corpo. Aleluia, adoraremos Jesus. somente ao nosso Deus. Glória seja dada ao a nome de face Jesus. dele, vamos ver face a face. Aleluia. Assim como eu vejo você e você me vê, nós veremos a Deus, nós veremos a sua face, nós Glória a Jesus. veremos a face do nosso Senhor Jesus, né? Nós desta geração não tivemos a oportunidade de ver o Senhor Jesus face a face aqui nesta terra, enquanto Ele esteve nesta terra, mas vamos ver Ele glorificado lá no céu. Aleluia. O seu rosto lindo, o seu rosto de amor, o seu rosto de piedade, o seu rosto de misericórdia. Glória seja dado o santo nome de vamos Jesus. poder abraçar o Senhor. Aleluia. E é essa promessa que devemos guardar em nossos corações. Não devemos olhar para a vida terrestre, não devemos olhar para o mundo, não devemos nos conformar, mas que nós devemos nos renovar, que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, que sejamos soldados de Cristo, Glória que seja dado o sejamos santo nome servos de Jesus. verdadeiros do Senhor. Aleluia. Não sejamos que nem essas 5 virgens nécias, que elas largaram a preciosa mensagem do Evangelho. Elas se esqueceram porque o noivo demorou. Mas o Senhor, Ele não está demorando. Ele está no tempo certo. E Ele virá no tempo certo. Ele só está dando espaço e tempo para você que está ouvindo esta mensagem se arrepender dos seus pecados, mudar os seus caminhos, se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor. Ele está dando tempo porque Ele é longânimo, Ele é amoroso e misericordioso. Ele te ama tanto que Ele carregou a cruz mais pesada. Não existe outro peso que possa se igualar ao peso que Jesus carregou, pois Ele carregou foi os nossos pecados. Ele não carregou coisas materiais que poderiam se quebrar, mas Ele carregou os nossos pecados, que não se quebram, mas são eternos, são cravados. E nós não podemos nos arrepender sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, hoje Ele está tocando no seu coração, para que você seja verdadeiramente um servo de Deus, para que você se arrependa dos seus pecados. Pois nós temos boas obras, mas as nossas obras não podem nos salvar. Só o precioso sangue do Senhor Jesus que pode nos libertar e nos salvar. Por isso, irmãos,
que venhamos estar estas 2 horas que temos de culto. São somente 2 horas, mas que venhamos a almejar mais horas e horas na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Ser e revelando, recebendo a revelação do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Porque Isaías, ele teve uma visão gloriosa do trono de Deus. Ele viu o trono de Deus. E isso é uma bênção. É uma bênção maravilhosa. Nós vemos o trono do Senhor. Olhem Enoque. Enoque, ele foi arrebatado, porque ele viveu uma vida com Deus. E ele foi arrebatado. E agora ele está lá no céu. Que nem Elias também, que foi arrebatado para o céu numa carruagem de fogo. E assim o Senhor nos promete também que nós também faremos coisas incríveis no nome do Senhor. Nós curaríamos, nós não, mas o nome do Senhor. Através de nós, o Senhor nos usaria para salvar as vidas, curar os leprosos, expulsar os demônios. É o Senhor que irá nos usar. Basta nós querermos ter uma vida verdadeiramente como o Senhor, em santidade, em um relacionamento profundo com Deus, nos esquecendo das coisas deste mundo, nos apartando cada vez mais do maligno, fugindo da aparência do mal. Que não sejamos que nem aquelas virgens nécias, porque elas foram para o mundo, elas não viveram em santidade. E muitas das vezes tem muitas coisas que fazem muitos cristãos se apartarem do Senhor, saírem dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor diz a nós: não importa o que é que está fazendo muitos irmãos saírem dos caminhos do Senhor. Essas coisas são passageiras e são pecaminosas contra Deus. E por isso o Senhor, Ele nos diz que Ele deve ser amado de todas as suas forças, de todos os teus entendimentos, de todo o teu coração. Ame a Deus, ame ao seu próximo. E o Senhor, através dessa parábola, nos diz para nós refletirmos sobre o nosso tempo. Estamos gastando o nosso tempo com coisas banais, com coisas deste mundo que vão passar rapidamente. Com o avanço da tecnologia, os celulares, os tablets, os computadores, tem afastado muitos irmãos, pois através do celular é compartilhado mensagens malignas, mensagens cruéis, mensagens que perfuram o coração, porque muitos têm caído em grande erro, em grande engano através das redes sociais. E o Senhor, Ele está nos falando a usar o nosso tempo com verdadeira intimidade com Deus. Nos esqueçamos das coisas deste mundo. Nos esqueçamos das redes sociais para passar o tempo com a palavra do Senhor. Ou se não, lendo, orando a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, se esquecendo das redes sociais, dos vídeos que são vídeos que não vão acrescentar em nada em nossa vida com Deus, mas que venhamos assistir pregações todos os dias, estarmos firmes neste propósito, pois nós devemos ter um relacionamento com Deus, pois muitos querem ver milagres acontecendo, curas e dons de línguas, dons de revelação, de profecia, mas não buscam
e não comem do alimento, do pão da vida. Nós devemos estar firmes, que nós devemos nos santificar a cada dia mais, porque o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele não é uma fantasia, algo inventado pelos homens. O mundo espiritual, ele é real. Irmãos, eu já sonhei que eu estava sentada no sofá, deitada no sofá, e aparecia um vulto preto em frente à janela da minha casa, né? E ali eu pegava e colocava a minha mão na cabeça daquele vulto. Ele tinha uma forma humana, mas ele era todo preto, ele não tinha olhos, ele não tinha boca, ele era todo preto. E ali eu colocava a minha mão sobre a cabeça dele e eu começava a repreender. E ele começava a dar risada e eu, nesse sonho, acordava. Irmãos, são sonhos que são batalhas espirituais, não são sonhos comuns, são batalhas espirituais. Irmãos, já aconteceu há muitos anos atrás, muitos anos não, acho que eu tinha 8 anos, ou 7, ou 9, mas teve um dia, né, que a missionária Miriam foi para a igreja e eu fiquei em casa. E quando eu olhei, eu ouvia alguém tocando na campainha. E isso não foi sonho, irmãos, foi real, eu não estava sonhando. E eu fui ali na porta, e a missionária sempre disse para mim não abrir a porta, e não ir à porta, nem sequer ir à porta, porque ela tem a chave e ela vai abrir, não precisa eu ir abrir a porta. E nisso eu fui e eu perguntei, eu nunca fiz isso, irmãos, eu nunca fiz isso, mas eu perguntei quem era através da porta, sem olhar por aquele olho mágico. E uma voz me respondeu, sou eu, sua mãe. E era uma voz estranha, era uma voz realmente de um espírito maligno que estava ali, naquela porta, tentando me enganar. E eu saí correndo, e eu fiquei deitada no sofá. E, irmãos, eu sempre tive medo do escuro, irmãos. Sempre quando a missionária, o irmão Adão iam logo dormir, eu não conseguia ficar ali, ainda tendo que escovar os dentes, ainda tendo que tomar banho. Eu corria logo, irmãos. Eu não conseguia ficar no escuro, porque era uma batalha espiritual, irmãos. Era uma batalha espiritual. E nós estamos nesta batalha espiritual. Enquanto estamos aqui na igreja, Satanás está lá do lado de fora, nos observando. É verdade. Por quê? Porque enquanto estamos aqui na igreja, nós estamos em um lugar seguro, onde o Senhor está aqui. Glória a Jesus. Sua Jesus. presença está aqui. A sua presença, a presença de Deus está aqui. Então Satanás não pode pisar aqui. É verdade. Mas quando estamos do lado de fora, quando estamos caminhando na rua, irmãos, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual, nós não estamos vendo, mas homens estão tramando, influenciados por Satanás, para tentar nos tragar todos os dias. Mas quem nos protege é Deus. Glória a Jesus, aleluia. Saímos aqui, vamos para nossas casas em paz, em segurança. Glória a Jesus. Ele está nos guardando, Ele Aleluia. está nos protegendo. Glória seja dada ao nome do Senhor. O sangue dele. Aleluia. E aquelas virgens nécias caíram no engano de Satanás. E muitas das vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, esquentando o banco, e não fazem nada.
não fazem nada pela obra de Deus. Assim também eram aquelas nécias. Elas não se preocuparam em fazer a obra de Deus, mas ficaram sentadas e iam à igreja, né? Elas ficavam sentadas e não diziam nada. Ficavam sentadas e ouvindo a palavra. E tem muitas pessoas que estão nas igrejas com pensamentos maus, com pensamentos lá longe, e se esquecem da palavra. Pois este é o engano de Satanás. Satanás quer enganar muitos, e o alvo dele é os cristãos, é os que estão na igreja, é os que ainda estão depositando 2 horas dentro do culto, dentro da igreja. É este que ele quer tragar. E nós devemos estar vigilantes, irmãos, pois se a gente tivesse os nossos olhos abertos 24 horas para o mundo espiritual, nós não conseguiríamos viver, nós não conseguiríamos dormir, pois nós, sabendo e vendo ali anjos e demônios lutando por nossas almas, e Deus agindo, estando no controle de tudo, mas mesmo assim estaremos perturbados, porque a batalha espiritual, ela é real. Por mais que nós não estamos vendo, mas está acontecendo. Está acontecendo. É verdade. Enquanto muitos estão preocupados com as rotinas, com o amanhã, o que vai fazer, com o trabalho, com a TV, com os jornais, com as redes sociais, com os celulares, com a internet, uma batalha espiritual está acontecendo. E Satanás está enganando milhares de pessoas, assim como ele fez lá no tempo de Noé, que o povo era tão enganado, tão cego, que via a arca sendo construída, e a arca era grande, era muito grande, dava para eles verem de longe, mas mesmo assim eles voltavam para as práticas malignas. Poderia até haver ali, até um momento, um certo remorso, mas depois eles voltaram com as mesmas práticas malignas. E quando eles viram aquelas primeiras gotas caindo, aquelas gotas grossas, que eles sabiam que uma chuva, uma tempestade iria acontecer, eles começaram a bater na porta, mas Deus já tinha trancado a porta para que Noé não abrisse, porque realmente a pessoa, ouvindo gritos de socorro, de agonia, a pessoa quer abrir a porta, quer deixar entrar. Mas Deus quem fechou. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. É verdade. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. É. Então, irmãos, devemos estar vigilantes a todo instante, não deixando sermos tragados por Satanás, que está lutando por nossas almas todos os dias. Não deixemos que esta vida e os costumes, as influências que corrompem os bons costumes, nos tragam. Nós devemos entender a realidade que estamos em uma batalha espiritual. Estamos aqui nesta terra e os anjos estão lutando. O inimigo está lutando e ele não vai vencer. Ele não vai vencer, ele nunca venceu. Quando Jesus morreu na cruz, Satanás pensou que tinha vencido, mas ao terceiro dia, olha lá Jesus ressuscitado, Glória a Deus, glorificado, com o corpo glorificado. Aleluia. Pisando Louvado na seja cabeça da Deus. serpente, assim como foi prometido lá no jardim do Éden, que Deus disse à serpente que ela arrastaria, comeria do pó, e ela seria derrotada Em nome pela de Jesus. descendência
da mulher, Aleluia. que pisaria na cabeça dela e ela picaria o seu calcanhar. A serpente picou o calcanhar de Jesus, mas Jesus pisou na cabeça dela. Glória a Jesus. E a cabeça, ela é a parte mais importante do corpo. E se ela for pisada, a pessoa morre. Assim será com a serpente. O fim dela já está declarado na Bíblia, em Apocalipse, que ela será lançada no lago de fogo e enxofre. E ela nunca mais enganará ninguém, porque ela estará jogada lá. E a serpente é Satanás. A serpente pagará por tudo que ela fez, por tudo que ela fez, por todas as pessoas que ela enganou, por todas as pessoas que ela tragou. Ela vai pagar por cada sangue, por cada alma que pereceu por conta dela. Por isso, Satanás, ele é um miserável, ele é nojento e ele já está derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Jesus. E a igreja Aleluia. estará firme, a igreja verdadeira, a igreja Filadélfia, estará firme nos caminhos do Senhor. Aleluia. Em um relacionamento profundo com Deus. Glória a Jesus. Que venhamos entender essa realidade todos os dias. E que venhamos ter um amor profundo por nosso Senhor Jesus. Glória a Que não Jesus. venhamos perder o primeiro amor, assim como aquelas nécias perderam. Mas que venhamos crescer mais e mais em fé, em abundância. Que venhamos estar firmes nos caminhos do Senhor. Aleluia. Destruindo as obras de Satanás e trazendo para a luz os homens de Satanás para Jesus. Glória a Assim Jesus. como Jesus falou com Paulo, que Paulo ele seria ali o mensageiro, o pregador dos gentios, e ele levaria as pessoas de Satanás para Jesus. Amém, Jesus. Ele levaria, e assim se cumpriu. Ele pregou e muitas pessoas foram salvas. E não foi ele, não foi palavras dele, mas foi o Espírito Santo usando aquele homem. E aquele homem andou tanto com Deus que ele foi arrebatado ao terceiro céu, onde fica o trono de Deus. E ali ele viu coisas que ninguém pode, que não convém ao ser humano contar, porque nem ele mesmo consegue explicar. São coisas eternas, são palavras eternas que nós não podemos explicar. Então que venhamos estar firmes, vigilantes na palavra de Deus. Nós venhamos depositar essas 2 horas não em vão, para que Deus não nos mostre no juízo final aí, 2 horas, e estava longe, pensando em outras coisas, agindo de maneira inadequada, não sendo cristão, no trabalho, na escola, pois Deus não convida a gente a declarar Jesus somente aqui na igreja, não. Que venhamos declarar também no trabalho, na escola, pregando Jesus em todo lugar, mostrando nosso comportamento. Como é que os homens estão nos vendo? Será que eles estão nos vendo como servo de Deus? Ou mais um que nem as nécias? Mais um que diz que serve a Deus, que serve a Jesus, mas não faz o que Ele manda, mas não faz o que Ele nos orienta, o que Ele manda em Sua palavra. E são 2 mandamentos: amar a Deus de todo o seu coração, amar o próximo também, como você se ama. São 2
mas realmente são difíceis para nós conseguir, porque a carne não deixa. O inimigo, ele tenta nós todos os dias, a cada minuto. E nós estamos nessa luta espiritual. Então nós não devemos estar que nem aquelas nécias, que elas estavam em uma luta espiritual, em uma batalha espiritual. Elas sabiam que estavam numa guerra espiritual, mas elas não tinham azeite, elas não tinham a santidade, elas não tinham o Espírito Santo mandando, governando a vida delas. Por isso que nós venhamos entender que nós devemos ser que nem as 5 virgens prudentes, que não devemos depositar essas 2 horas para o Senhor de uma maneira inadequada, de qualquer jeito. Nós devemos dar a nossa oferta. Estamos ofertando agora a Deus. A nossa oferta tem que ser de gratidão a Deus, pelas coisas que Ele faz, pelos milagres que Ele faz. Irmãos, eu tive, diagnóstico de um médico, a terra, que ele disse assim: olha, a coluna, de sua filha, para a irmã Miriam, que ela não tem como consertar com exercício, somente uma cirurgia para poder consertar, para poder encaixar direitinho a coluna dela. Aí minha irmã Miriam, ficou um pouco triste, mas confiando em Deus. Mas o que o Senhor nos revelou naquele dia que o irmão veio aqui, vai ser feita assim uma cirurgia. Mas o médico não vai ser ele não, porque ele disse que ele faz a cirurgia. Quem vai fazer a cirurgia é o Senhor Jesus. Aleluia. É o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Não vai ser homem da terra, vai ser o próprio Senhor Jesus. E eu Glória já estou Jesus. vendo um dia que eu vou acordar com a minha coluna normal. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome Em de nome Jesus. de Jesus. Não vai ser realizada Para a glória do teu cirurgia nome, humana Jesus. nenhuma, cirurgia Para a glória do material teu nome, nenhuma, Jesus. de homem ninguém. Mas vai ser Aleluia. cirurgia do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Como Pai, Ele eu creio, operou Senhor, eu também creio, no meu Pai. olho, Eu creio, Jesus. tirando a catarata, Ele vai também consertar a minha coluna, porque Ele fez ela certa.